Presidente Bolsonaro diz que vai à ONU nem que seja de cadeira de rodas para discutir a Amazônia. Ele também diz que vetará 9 dos 10 pontos do projeto de abuso de autoridade. Furacão Dorian provoca destruição e morte nas Bahamas e segue para a costa da Flórida. Identificadas 5 das 7 vítimas do atentado no Texas. Ex-governador Alberto Goldman é enterrado em São Paulo. Alunos desta sala de aula na Grande São Paulo ficam o tempo todo ligados no celular. Os jovens aprendizes que trabalham em vários setores com vontade de vencer. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro se prepara para mais uma cirurgia. Ele irá fazer a retirada de uma hérnia que surgiu no mesmo lugar onde levou uma facada em setembro do ano passado. O presidente tem pressa para realizar o procedimento médico. Isso porque nesse mês acontece a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Durante uma coletiva, Bolsonaro afirmou que irá para o encontro, nem que seja de cadeira de rodas. O presidente Jair Bolsonaro divulgou em suas redes sociais que fará uma cirurgia no próximo final de semana. Nesta segunda-feira, Bolsonaro confirmou que a ideia é que ele compareça à cerimônia de comemoração do 7 de setembro em Brasília e, ao fim do dia, siga para São Paulo para se internar e se preparar para o procedimento cirúrgico. Neste domingo, Bolsonaro passou por uma avaliação médica no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, antes de participar de um culto em uma igreja evangélica. De acordo com o presidente, o motivo da pressa é para ele estar preparado para a abertura da Assembleia Geral da ONU no dia 24 de setembro, em Nova York. Esta será a primeira participação de Jair Bolsonaro como presidente da República na ONU. Por isso, a cirurgia do presidente já está marcada para o próximo domingo, dia 8 de setembro. Nesta segunda, durante a saída do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que a cirurgia não vai impedir que ele faça o discurso durante o encontro. O presidente declarou aos jornalistas que vai à Assembleia de qualquer jeito, nem que seja de cadeira de rodas ou de maca, para falar sobre a Amazônia ao restante do mundo. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, tá? Com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. No próximo dia 6, completa um ano que o presidente sofreu um atentado. Ele foi atingido por uma facada em Juiz de Fora durante a campanha presidencial. Bolsonaro chegou a publicar numa rede social uma foto com o cirurgião Antônio Luiz Macedo e com o cardiologista Leandro Estianic e informou que deverá passar 10 dias internado. Os dois integraram a equipe médica que cuidou do presidente em São Paulo depois do ataque. Segundo informações de Antônio Luiz Macedo, o presidente será submetido a uma cirurgia de médio porte para corrigir uma hérnia incisional que surgiu no local das últimas intervenções. Esta será a 4ª vez que o presidente passará por uma cirurgia, desde que sofreu o atentado. O presidente já passou por 3 cirurgias, a primeira no mesmo dia do ataque, ainda em Juiz de Fora, para fazer uma ligação do intestino com uma bolsa de colostomia. 6 dias depois, a segunda cirurgia, feita para reparar uma obstrução no intestino. E, em janeiro, a intervenção para a retirada da bolsa de colostomia. Bolsonaro afirmou que sabe que todo procedimento desse tipo é um risco, mesmo para ele que já passou por essa experiência. Toda cirurgia é um risco. A anestesia geral é um risco. Mas essa, em relação às últimas 3, vai ser a menos invasiva, a que oferece menor risco. Mas eu que estive do outro lado da morte, né? Estive do outro lado,
vou passar por um momento igual novamente. O presidente também voltou a criticar uma suposta ingerência externa sobre a Amazônia, que na visão dele tem sido vendida para outros países. Foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade está sendo loteada e vendida. O presidente Bolsonaro também afirmou hoje que vai vetar 9 pontos do projeto de abuso de autoridade. O presidente deu a declaração na manhã desta segunda-feira ao deixar o Palácio do Planalto. O Moro, se não me engano, pediu 10, 9 estão garantidos, vou discutir o último. Outras entidades também pediram a questão de veto, a gente vai analisar o que for compatível. A gente agora, deixa bem claro, né? O Ministério Público, em muitas oportunidades, abusa. Eu sou uma vítima disso. Respondi tantos processos do Supremo por abuso de autoridade. Tá? Isso não pode acontecer. Todo o MP, eu sei que tem grande parte são responsáveis, mas individualmente alguns abusam disso aí. Bolsonaro tem até a próxima quinta-feira para tomar a decisão. Em caso de veto, o texto volta para a análise do Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar os vetos presidenciais. O projeto de abuso de autoridade foi aprovado no último dia 14 de agosto pela Câmara dos Deputados. Um dos pontos mais polêmicos é o que tipifica como abuso de autoridade o uso de algemas quando não houver resistência à prisão ou ameaça de fuga. A lei de abuso de autoridade tem 37 ações que poderão ser consideradas crimes. Entre elas estão executar mandado de busca e apreensão em imóvel, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva para expor o investigado a vexame, impedir encontro reservado entre um preso e advogado e decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem intimação prévia de comparecimento ao juízo. E um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas revela que 6 de cada 10 brasileiros querem que Sérgio Moro continue o trabalho que vem desenvolvendo no Ministério da Justiça. Segundo a pesquisa, Sérgio Moro é muito respeitado pela população e detém grande popularidade. 58,8% dos entrevistados disseram que o ministro deve continuar à frente do Ministério da Justiça. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.286 eleitores em 174 municípios dos 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 28 e 31 de agosto. E o ministro também segue em alta no governo. Na semana passada, ele apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro no lançamento de uma série de medidas na área de segurança. Na ocasião, o presidente tratou o ministro como patrimônio nacional. Moro vem sendo alvo de uma série de denúncias após ter sido vítima de um hacker. O criminoso foi preso e a Polícia Federal tenta descobrir a motivação da ação. O último retrato do mercado de trabalho no Brasil mostrou o aumento do número de profissionais ganhando a vida por conta própria ou sem carteira assinada. Pois é, Jaqueta, e os jovens, infelizmente, são as principais vítimas dessa situação. Mas, como sempre, existe uma alternativa e a repórter Adriana de Luca mostra uma delas. A Jéssica demorou para conseguir o primeiro emprego. A jovem de 19 anos fez muitas entrevistas, mas a resposta era sempre a mesma. Eu fazia a entrevista, daí eles falaram que ia entrar em contato e nunca entravam, me davam retorno, ou já falavam que não foi aprovado. Essa é a realidade de muitos jovens brasileiros. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos passou de 27%. É mais do que o dobro da taxa geral da população, que é de 12%. De acordo com especialistas, o desemprego é maior entre os jovens por causa da falta de qualificação e experiência profissional. A gente ficava frustrada, né? Porque nunca tinha trabalhado, então tem como ter experiência, né? Uma alternativa para conseguir o primeiro emprego é o programa do governo Jovem Aprendiz, que facilita o acesso ao mercado de trabalho. Por lei, toda empresa de médio ou grande porte deve reservar pelo menos 5% do seu quadro de funcionários para o jovem aprendiz.
A empresa que contrata, que investe no programa de aprendizagem, ela forma, ela qualifica profissionais mais preparados, sem vícios, né, muito mais direcionados ao seu negócio. Ela tem um retorno institucional, uma vez que ela está implementando a responsabilidade social, né, e ela tem o cumprimento da cota, que é da Lei 10.097. Neste colégio da Zona Sul de São Paulo, os aprendizes trabalham em vários setores. A empresa dá a oportunidade do jovem aprender e desenvolver habilidades profissionais. A oportunidade para desenvolver habilidades existe muitas. Agora, tudo depende da atitude do próprio jovem. Às vezes o jovem ele está querendo ganhar o salário mínimo no fim do mês. Então, ele ganha esse salário, ele usa para comprar roupa, para colocar um celular, para isso, aquilo. Agora, o jovem aprendiz, que é mais sério, ele guarda o dinheiro até para pagar a faculdade, para pagar o curso dele, para ele realmente avançar na carreira dele. Para participar do programa, o jovem tem que estar estudando ou ter concluído pelo menos o ensino fundamental. A lei da aprendizagem ajuda a reduzir o número de jovens desocupados e incentiva o ingresso no ensino superior. Recentemente, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa comprovando que 70% desses jovens, ao participarem do programa de aprendizagem, eles automaticamente já estão inseridos em uma oportunidade de trabalho e deram continuidade aos seus estudos. O Alex foi jovem aprendiz, foi efetivado e hoje trabalha como professor de informática. Eu acredito que se não fosse essa experiência do jovem aprendiz, eu não estaria aqui no colégio hoje, não saberia o que eu estaria fazendo, mas provavelmente eu não estaria aqui, né? Que dica você dá para quem quer entrar no mercado de trabalho, está difícil, não tem o primeiro emprego, não tem experiência? Que dica você daria para quem está buscando o primeiro emprego? Uma dica que eu dou é que o jovem precisa ser focado, né, no trabalho, tem que um pouco se desligar um pouco dessa vida de rede social, de celular, né, que atrapalha bastante, mas saber desenvolver o trabalho, ser responsável. Começou uma coisa, tem que terminar, se não terminar, precisa conversar com as pessoas que estão com você e com esses passos você vai conseguir se desenvolver com facilidade. E veja a seguir, cerca de 1.000 toneladas de contrabando são apreendidas em São Paulo. E ainda nos Estados Unidos, centenas de voos foram cancelados por causa do furacão Dorian. A Receita Federal e a Prefeitura de São Paulo realizaram uma operação contra a pirataria e o contrabando em um shopping popular bem no centro da capital. As mercadorias apreendidas foram avaliadas em R$500 mil. O alvo da ação foi um shopping na região central da capital paulista. Foram apreendidas cerca de 1.000 toneladas de mercadorias contrabandeadas e falsificadas, como relógios, tênis, bolsas, roupas, artigos de luxo avaliados em R$500 mil. Todos os 600 boxes do estabelecimento comercial foram fiscalizados. De acordo com os responsáveis pela operação, o shopping é o maior distribuidor de pirataria para São Paulo, outros estados brasileiros e até para a América Latina. A Prefeitura de São Paulo estuda interditar o shopping devido a uma série de irregularidades. A operação deve durar 3 semanas e conta com 300 agentes da Receita Federal, Guarda Civil Metropolitana e Subprefeitura da Moca. 10 caminhões irão transportar o material apreendido para galpões da Receita Federal. Segundo dados da Receita Federal, de janeiro a julho deste ano, houve um aumento de 63% no valor de mercadorias apreendidas no estado de São Paulo. Ao todo, 406 milhões de mercadorias já foram apreendidas em 2019. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar na próxima quarta-feira a proposta de reforma da Previdência. E, Giaqueto, parece que o tema deve gerar aí ainda muito debate, hein? Muito mesmo, Regiane. Até agora já foram apresentadas 376 emendas com sugestões de mudanças no texto. O relator da PEC, senador Tasso Gereissati, deve manter o texto aprovado na Câmara, retirando alguns pontos, como o benefício de prestação continuada.
Outras mudanças que o parlamentar considerou importantes foram apresentadas em uma nova PEC, para tramitar em paralelo com o texto principal. O projeto ainda depende do apoio de 27 senadores para iniciar o andamento. Tasso sugeriu a inclusão dos estados e municípios na reforma. A garantia é que a pensão por morte nunca seja inferior a um salário mínimo e que o percentual acrescido da pensão por dependentes menores de idade saia dos atuais 10% para 20%. No texto, também estão previstas novas fontes para custear a Seguridade Social, com a cobrança gradual de contribuições previdenciárias das entidades educacionais ou de saúde enquadradas como filantrópicas, mas com capacidade financeira excluídas as Santas Casas de Misericórdia. Também foi sugerida a cobrança de contribuições previdenciárias do agronegócio exportador e das empresas enquadradas no Simples. Neste caso, os recursos seriam usados para financiar benefícios de acidente de trabalho ou exposição a agentes nocivos. Se aprovadas, as novas tributações serão feitas de forma gradual e progressiva ao longo de 5 anos. A previsão é de conclusão da votação da CCJ na quarta-feira, com o texto seguindo para análise em plenário na sequência. A PEC é votada em 2 turnos, com 5 sessões de discussões no primeiro momento e 3 no segundo. O furacão Dorian causou muita destruição nas Bahamas. Pelo menos 5 pessoas morreram até agora. Cerca de 13 mil casas podem ter sido destruídas ou severamente danificadas pela força dos ventos e da água. A previsão é que o furacão chegue ainda hoje à costa dos Estados Unidos, onde mais de 1 milhão de pessoas foram ordenadas a deixar suas casas. Também centenas de voos foram cancelados no país, inclusive os voos que partiam aqui do Brasil. No vídeo gravado com um celular por um motorista, é possível perceber o rastro de destruição deixado pelo furacão Dorian, nas Bahamas. Os ventos chegaram a 295 km por hora e ruas inteiras ficaram alagadas. A água invadiu casas e comércios da região. Alguns motoristas se arriscaram em sair em ruas que mais pareciam verdadeiros rios. O Dorian chegou às Bahamas neste domingo. Segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha, pelo menos 13 mil casas podem ter sido atingidas pela força severa do vento e da água. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Dorian atingiu inicialmente as ilhas de Abaco. Agora, existe uma expectativa de que o furacão avance rumo à costa leste da Flórida, nos Estados Unidos, pelas próximas horas, mas ainda não há informações sobre a intensidade. O vice-presidente americano Mike Pence disse hoje que o país tem recursos posicionados e que está em plena coordenação com autoridades estaduais e locais. Mas, apesar disso, Mike Pence reforçou que o furacão é perigoso e que é preciso a população local ficar atenta às orientações dos gerentes de emergência estaduais e municipais. O vice-presidente disse que está trabalhando em colaboração com os governadores da Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Em alguns casos, as evacuações de moradores já começaram. O furacão Dorian já é considerado o segundo maior da história do Atlântico, atrás apenas do furacão Allen, de 1980, que chegou a registrar ventos a uma velocidade de 306 km por hora. Nos Estados Unidos, a polícia de Odessa, que fica no estado do Texas, identificou o atirador que matou 7 pessoas nesse final de semana. Ele já tinha passagem pela polícia, mas não havia mandado de prisão contra ele. Pois é, o atirador foi morto pelas forças de segurança em frente a um complexo de cinema. Agentes e investigadores do FBI acreditam que ele não tenha conexão com grupos terroristas. Seth Aronetor tinha 36 anos. Ele era caminhoneiro e havia sido demitido de uma empresa de transportes na manhã de sábado, o dia do ataque. Essas imagens feitas por celular mostram o momento em que Seth foge com o carro após atirar em um policial que o havia parado numa blitz. Ele continuou dirigindo pela cidade e atirando em várias pessoas aleatoriamente. Seth abandonou o carro e roubou um caminhão do serviço postal. Ele foi até o estacionamento de um cinema e lá foi morto em um tiroteio com a polícia. O atirador feriu 22 pessoas. 7 morreram, entre elas um bebê de 1 ano e meio. 5 delas foram identificadas por familiares e amigos. No alto da foto, Leila Hernandes. Em pé, Rodolfo Arco. À esquerda, Joseph Griffith. E à direita, Mary Granados.
O presidente Donald Trump disse que o atirador era uma pessoa doente e agradeceu os trabalhos das autoridades. Segundo Trump, será feito um maior rigor na checagem de antecedentes de compradores de armas. Segundo Michael Girk, chefe da polícia local, o homem usou um rifle AR-15. A polícia não sabe se ele comprou a arma legalmente. Em agosto, um ataque a tiros em um hipermercado Walmart em El Paso, também no Texas, deixou 22 mortos. A cidade fica a 447 quilômetros de Odessa. Desde 1982, 114 massacres com uso de armas ocorreram nos Estados Unidos. E veja a seguir, a balança comercial registra superávit de mais de 3 bilhões de dólares em agosto. E ainda, o premier Boris Johnson diz que confia no acordo de separação com a Europa antes de 31 de outubro. O Ministério da Economia informou nesta segunda-feira que a balança comercial registrou superávit de mais de 3 bilhões de dólares em agosto. De acordo com o governo federal, as exportações em agosto chegaram ao valor de quase 19 bilhões de dólares e as importações somaram mais de 15 bilhões. No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, o superávit chegou a 31 bilhões 759 milhões de dólares, uma queda de 13,4% na comparação com o mesmo período de 2018. Na comparação com agosto do ano passado, as exportações tiveram queda de 8,5% na média diária. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 1% e encerrou o dia cotada a R$ 4,183 na venda. Foi enterrado hoje no cemitério israelita, na zona oeste de São Paulo, o corpo do ex-governador Alberto Goldman. Ele morreu no início da tarde de ontem. O velório do ex-governador aconteceu durante toda a manhã na Assembleia Legislativa do Estado. Diversas autoridades políticas estiveram no velório do ex-governador Alberto Goldman. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chegou no meio da manhã à Assembleia Legislativa de São Paulo e cumprimentou a viúva de Goldman, Deunise Goldman. Ela esteve o tempo todo próxima ao caixão. O ex-governador Geraldo Alckmin chegou a destacar que Goldman tinha como uma de suas virtudes dialogar com todas as esferas políticas. Pelo Twitter, o ex-governador José Serra, que também esteve no velório hoje cedo, disse que o espírito público de Goldman fará falta na política brasileira. Alberto Goldman assumiu o governo de São Paulo em 2010, quando o então governador José Serra deixou o Palácio dos Bandeirantes para se candidatar à presidência da República. Ele morreu ontem aos 81 anos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, depois de travar uma luta contra o câncer. Goldman estava internado desde o último dia 19 na UTI do hospital, após sofrer um sangramento no cérebro. Além de governador, Alberto Goldman foi deputado federal por 6 vezes e ocupou o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo por 2 mandatos, na década de 1970. Goldman também foi ministro dos Transportes do governo Itamar Franco. O ex-governador deixa a esposa e 5 filhos. Ameaçado no parlamento, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson dá ultimato a deputados sobre o Brexit. O premier diz que não vai aceitar um novo prazo para a saída britânica da União Europeia e pode convocar eleições antecipadas em outubro. O premier disse ainda que não pretende convocar eleições legislativas antecipadas e que a oposição liderada pelo trabalhista Jeremy Corbyn tem adiado as votações do acordo no parlamento. Se há uma coisa que pode nos atrasar nessas conversas é a noção em Bruxelas de que os deputados podem achar alguma forma de cancelar o referendo ou que eles vão votar com Jeremy Corbyn por outro atraso sem sentido. Johnson também ameaçou excluir os conservadores que se aliarem à oposição para impedir uma saída da União Europeia sem acordo. Na última semana, ele anunciou a suspensão do parlamento entre a segunda semana de setembro e 14 de outubro, oficialmente para apresentar o programa de política nacional, mas opositores denunciam como uma manobra para impedir qualquer ação sobre um Brexit sem tratado.
A decisão desencadeou uma onda de indignação e protestos em todo o país durante o fim de semana sob o lema "Parem o golpe de Estado". A Câmara dos Comuns retorna ao recesso de verão na terça-feira e vários deputados se declararam dispostos a aprovar uma lei que obrigaria o Executivo a solicitar um novo adiamento se não houver acordo no final de outubro. E veja a seguir, estudo mostra que 9 em cada 10 brasileiros não ficam mais de 1 hora sem o celular. E ainda o gosto dos brasileiros por malhação coloca o país em segundo lugar no ranking mundial de academias. Um barco utilizado para o transporte de mergulhadores afundou nesta segunda-feira após um incêndio em frente à costa da Califórnia. Pelo menos 34 passageiros estão desaparecidos. De acordo com a Guarda Costeira, até agora 5 pessoas foram resgatadas, todas membros da tripulação. A embarcação, que tinha o nome de Conception, era utilizada para transporte de mergulhadores. O barco estava próximo a Los Angeles, na região da ilha de Santa Cruz, e afundou a 20 metros da costa. Ao todo, 34 passageiros estavam a bordo e acredita-se que a maioria dormia na hora que o fogo começou. A Guarda Costeira confirmou que os trabalhos seguem no mar para encontrar possíveis sobreviventes. As autoridades marítimas também informaram que o Conception, fabricado em 1981, navegava com a documentação em dia com as normas de segurança. A região onde ocorreu o incidente é muito popular para a prática de esportes. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está sediando um encontro nacional de cegos. O tema central é a dificuldade que eles têm de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Para os deficientes visuais, o que mais dificulta arrumar emprego é a falta de um cão-guia. Find a way, boy. Lay down. Lay down, Terry. Os comandos são em inglês. Terry foi treinado nos Estados Unidos. O cão da raça labrador é um companheiro inseparável do Alberto. Meu coração, meus olhos, ele é minha vida. Alguém indispensável para melhor qualidade de vida, para o ir e vir, para minha atuação profissional. Olha só o Terry embarcando em um voo. Dentro do avião, fica quietinho debaixo do assento. Mas Terry é uma exceção. A maioria dos cegos não consegue manter um cão-guia por causa do alto valor. Só o treinamento do Terry custou R$60 mil. Alberto é de São Paulo, está em Campo Grande, onde participa de um encontro nacional de cegos. O principal tema é a falta de oportunidade no mercado de trabalho. O empregador muitas vezes desconhece ou diz desconhecer a potencialidade da pessoa com deficiência. Pensa que vai ter de fazer grandes adaptações, quando na verdade não. É simplesmente abrir as portas para receber um profissional qualificado. O Brasil tem 525 mil cegos, segundo o último censo de 2010. Em Mato Grosso do Sul, são por volta de 5 mil cegos. A qualidade de vida deles poderia ser melhor se todos tivessem oportunidade de trabalho e também acesso a um cão-guia. O cão-guia é mais um dos tantos recursos que possibilitam o ir e vir da pessoa com deficiência visual. Então ele facilita a orientação, a mobilidade, a circulação da pessoa cega ou com baixa visão, assim como nós temos outros recursos, a bengala, um vídeo ampliador, tecnologias que possibilitam que nós possamos realmente ter mais inclusão no nosso dia a dia. Jaquito, para manter a saúde, os médicos recomendam que a gente faça aí, no mínimo 30 minutos de exercício por dia. Eu tenho certeza que você faz. No Brasil, pelo menos, espaço não falta para essa prática, porque a gente já tem aí 30 mil academias em todo o país. Eu faço, faz bem, viu, Regiane? É um número que coloca o Brasil em segundo lugar no ranking mundial em academias. Uma indústria que movimenta 2 bilhões de dólares ou mais de 8 bilhões de reais por ano. 30 minutos de atividade física por dia é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde para se manter saudável. Mas nem todo mundo segue isso e continua a seguir a vida na velha rotina. Levantar cedo, trabalhar, pegar trânsito, chegar em casa, dormir tarde. Uma pesquisa realizada pela OMS em 2018 mostra que 1 em cada 4 adultos é sedentário.
E um dos principais motivos é não praticar exercício físico. Mas já que a rotina faz parte e não tem para onde correr, o jeito é encontrar uma solução para aliviar esse cansaço. E sabe onde milhares de brasileiros encontraram? Na academia. Melhorou, porque daí o estresse, né, do dia a dia, e daí faz com que a gente melhore, principalmente a gente tem mais ânimo, né? Depressão, essas coisas, né, que às vezes a gente tem, né, por causa do dia a dia. Então a academia, para mim, é bom por causa disso. E claro, todo esse novo costume se tornou um mercado muito lucrativo, o mercado do mundo fitness. O Brasil é o segundo país com o maior número de academias do mundo. São mais de 34 mil unidades que só no ano passado movimentaram mais de 2 bilhões de dólares. E diante de tantas opções, as empresas sempre buscam se destacar no mercado com o que há de mais moderno. "20 minutos aqui na nossa máquina equivale a mais de 2 horas dentro do mar. Cansa bastante, viu? Mesmo eu já sendo surfista, pega um pouquinho, mas depois que você pega o jeito, fica craque. E se você pudesse fazer exercício sem muito esforço e usando apenas um colete eletroestimulador? Para o educador físico, o que é o bacana? Ele serve como para um complemento para uma musculação, para um funcional, para outras atividades. O que ela faz? Ele trabalha um estímulo mais profundo que as outras atividades acabam não fazendo. Então, principalmente para aquela mulher que quer melhorar o tônus no bumbum, melhorar a celulite, o homem que quer trabalhar um pouco mais a região do abdômen, ele vai ajudar a potencializar o resultado. O mundo fitness já faz parte da vida de muita gente. Só no Brasil, 8 milhões se matricularam em uma academia. E você também vai fazer parte do movimento pela saúde e cuidado com o corpo? A tecnologia, como sabemos, é importante para a comunicação e o aprendizado das pessoas, mas usar de forma exagerada pode causar sérios prejuízos à saúde. Pois é, Jaqueta, um estudo realizado por uma empresa de mercado de consumo mostrou que 9 em cada 10 brasileiros não conseguem ficar por mais de 1 hora longe do celular. Quem aqui usa celular? E quem aqui tá com o celular? E é unânime, 100% da turma está com o celular. Nessa escola de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, sempre tem aquele espertinho que, entre uma explicação e outra, dá aquela espiadinha no celular sem que o professor perceba. Quando o professor vira para a lousa lá, não dá nem aquela espiadinha? Fala a verdade. Dou, sim. É difícil ficar longe do celular por mais de 1 hora? Sim, é difícil. Por exemplo, quando o professor não está olhando, tal, aí o celular vibra, ou tipo, às vezes não deixa no silencioso, aí dá o sonzinho ali e bate vontade de mexer, tipo, não tem como falar que não mexe, entendeu? Vou falar a verdade que é difícil, é quase impossível, para falar a verdade. Para os educadores, conseguir controlar o uso do celular na sala de aula se tornou um desafio. Como é que a escola faz, né, para tentar evitar que os alunos usem o celular dentro da sala de aula? É uma situação muito difícil, é uma tarefa bem complicada, porque é a linguagem deles, né? Eles utilizam como meio de comunicação, eles utilizam como para mídias sociais e etc. E a escola adotou 2 posturas. Uma é o celular em sala de aula, se o professor retirar, somente a família pode vir buscar. E a outra, quando permitido para o professor, que seja de uso pedagógico, que eles possam fazer uma pesquisa, que eles possam, porque eles não conseguem ficar sem. Então você precisa adotar uma estratégia que utilize o celular e uma que coíba o uso do celular em sala de aula. Não conseguir ficar longe do celular não é exclusividade só dessa turma aqui. Um estudo mostrou que 9 em cada 10 brasileiros não conseguem abandonar o aparelho por mais de 1 hora. E isso
Não é só entre os jovens, não. É entre gente de todas as idades. A pesquisa realizada por uma empresa de mercado e consumo ouviu mais de 2.000 pessoas entre 16 e 45 anos que usam smartphones. E o resultado? 85% dos entrevistados disseram que é pelo celular que acessam as redes sociais. E 60% afirmaram que perdem a noção do tempo vendo posts e vídeos no celular. A Marina e a Maiara, além de serem mãe e filha, trabalham juntas e também não desgrudam do celular. Até para conversar entre elas, utilizam o smartphone. A gente mora na mesma casa, mas estando em cômodos diferentes da casa, para não ter aquela gritaria. Tudo bem que a gente tem italiano com espanhol na família, mas para não ter aquela gritaria é pelo celular. Às vezes eu mando áudio, ela escuta e fala: mãe, tá bom, já vi, vou fazer. Mãe, traz um copo de água para mim, que eu tô com preguiça de descer. Enfim, funciona bastante. Até os políticos estão cada vez mais conectados. No Congresso Nacional, os parlamentares que não largam o celular nem durante as votações em plenário já receberam o nome de bancada da selfie. Para este historiador e sociólogo, o problema não é o celular, mas o mau uso dele. Pessoas unidas pelas redes sociais estão cada vez mais desconectadas do contato social e dos relacionamentos pessoais. Elas estão completamente desconectadas do resto, né? Então elas se conectam com o aparelho, com a tecnologia, mas elas perdem o contato pessoal. Se você reparar, isso é muito comum de acontecer. A primeira coisa que você toca quando você acorda pela manhã é o celular. E a última coisa que você encosta quando você vai dormir também é o celular. Então você substitui o contato no celular com o contato com a sua esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, e isso acaba gerando, né, uma sociedade completamente desconexa umas das outras. As pessoas não conseguem mais ver, né, olhar nos olhos, elas olham através dos olhos do celular ou do computador, o que quer que seja, né? Numa cidade romena, uma ideia para desligar o celular tem feito bastante sucesso. O passageiro do metrô que estiver lendo um livro, ao invés de ficar nas redes sociais, viaja de graça. Será que essa moda pegaria no Brasil? Bom, acho que vai demorar um pouco para isso acontecer por aqui. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite, fiquem na paz.